né? Quer dizer, uma mulher sozinha, ela não tem tanto valor como se ela tivesse um homem do lado. E eu fui me envolver com essa pessoa, acreditando que era o príncipe encantado. No início tudo é flores, mas foi um relacionamento que durou ali de 4 para 5 anos, onde eu entrei num relacionamento com uma pessoa extremamente narcisista, tóxica, abusiva, me traía horrores, falava que eu era louca, que eu que inventava, né? Tudo isso que a gente ouve. E eu tentei o suicídio por 2 vezes, ao ponto de falar, eu não quero passar essa vergonha, não quero que meus filhos, né, tenham isso da mãe deles, não quero deixar esse histórico para os meus filhos, da mãe se envolver com uma pessoa desse jeito. E eu fui perdendo tudo de novo, né? Foi bem no período da pandemia ali, onde estava todo mundo dentro de casa, né? Eu entrei no período de depressão mais profunda da minha vida. Emagreci muito, fiquei pesando 47 quilos. E pra mim foi assim um momento de dor tão maior do que quando eu passei aquela situação da viuvez com meu esposo. Estamos conectados. O podcast Rabelo está começando. Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Rabelo. Esse é o episódio da segunda temporada, número 30 já, né? Trintou. Quem dera, hein? 30 semanas já nós apresentando o podcast Rabelo. E na temporada de 2023 foi 5 ao vivo, né? Pensa numa coisa feia. A gente vai melhorando, né, Gil? Fazer mais uma reuniãozinha, levar umas broncas do Gil pra mim é melhorar mais um pouco, né? Olha, você seja muito bem-vindo a mais um podcast. Se inscreve logo no canal aí. Tá no Spotify agora. Tá no Spotify também? Spotify agora. Mas nós estamos modernos, hein? Já tá na inteligência artificial também, não? Quase. A entrevistada de hoje é inteligência artificial. Inteligência artificial hoje é a nossa entrevistada, né? Ela é Bruna Ziviane mesmo? Ziviane. Muito obrigado pela sua presença. Tô muito feliz de você. Agora virou propagandista do Rabelo, né? Também, né? Já pensou? O Rabelo patrocina agora o podcast e agora patrocina mais. Pelo menos ele paga pra você, porque pra mim... Olha aí, tá vendo? Pra mim, ó, nada. Não veio nenhum cachê ainda. Não rolou nada ainda. Nada. Tá estranho esse negócio, né? Maravilha sai caro. Pensa que é fácil, né? Ser Mulher Maravilha. Não, pessoal, mas o Rabelo não paga porque é pra mim mesmo. Eu tenho que fazer propaganda pra minha empresa mesmo, né? Então, pra você eles pagam, né? Ou não pagam? Certinho. Certinho. Olha, tá pontual. Ela piscou o olho ali. Pontual. Piscou? Não é o valor alto. Pegou a falha? Vamos que interessa. Bruna, o nosso ouvinte precisa saber o que você tem de bom uma mulher tão guerreira que nem você. Tem mais de 100 mil seguidores, é pastora, palestrante, mentora, é jornalista, comunicadora, e tudo. Tudo isso com 45 anos de idade? Eu tô 45. Eu tô com 49, eu tô bem lá embaixo. Mas eu tô melhorando também. Daqui um dia eu chego lá, né? Evoluindo, né? Evoluindo. Nossa vida é uma constante evolução, né? Nunca é tarde. É verdade. Conta um pouquinho quem é Bruna, um pouquinho de como você se conheceu como gente nesse podcast aqui, o nosso público quer saber. Pois é, Rabelo, olha, para mim, primeiro, uma honra estar aqui, né? Poder ter sido convidada para estar aí fazendo esses comerciais aqui do supermercado, né? Para mim tem sido bem interessante conhecer as pessoas, ouvir os feedbacks, mas a Bruna não foi comunicadora desde sempre, né? Embora tenha traços aí da infância. Mas eu nasci em São Paulo, na capital de São Paulo, cresci ali na capital. Então é paulistana. Paulistana, cresci na capital. Depois, já com 6 anos, eu fui para Campinas, né? Meu pai precisou mudar de trabalho, então eu fui para Campinas, cresci. Dali, dos 6 anos para frente, no interior de São Paulo. Então, o sotaque interior é porque cresci lá no interior de São Paulo, não perdi esse sotaque, não.
E aí a gente começa, né, a história ali de pequena. Eu falo que eu não nasci comunicadora, porém sempre brincava com uma escova de cabelo, imitando Fátima Bernardes, William Bonner, daquela época ainda do Jornal Nacional. Mas gostava também muito de criança, de trabalhar com criança, já na adolescência, né? Pra gente acelerar aí a história, eu fui cursar técnico em contabilidade, naquela época não tinha o ensino médio como é hoje, era um técnico, né? E também o magistério, porque o meu sonho era ser professora, era cuidar de crianças com síndrome de Down. E meu pai, contador, ele falou, não, esse negócio, né? Professor não dá futuro não, você vai ser contadora. E aí eu fui fazer o magistério um tempo meio escondido dele, mas acabei tendo que parar o magistério e fui cursar contabilidade, né? Cursei o técnico em contabilidade, trabalhei um tempo com ele, foi crescendo, me casei, né, pela primeira vez, tive o meu filho, que é o meu primogênito, hoje com 25 anos, que é o Gabriel, e dali, já com o Gabriel com 5 anos, 6 anos, eu fui trabalhar na área administrativa, trabalhava em empresas lá em Campinas na área administrativa, e com o Gabriel com 5 anos, eu descobri um câncer, né? Descobri um câncer raro, porém, eu só tinha uma chance de cura, que era através da cirurgia, e ele estava alojado bem próximo à coluna, no nervo ciático. Então, a médica falou, olha, você tem... Eu falei, doutor, eu vou morrer? Ela falou, Bruna, todos vamos, né? Então, toda cirurgia é de risco. E naquele momento, ela falou, olha, o que pode acontecer com você é ou você morrer, ou você sobreviver com sequela, e a sequela é você ficar paralisada da cintura para baixo. Porque o tumor, ele está a 1 milímetro do nervo ciático. E dali veio toda aquela história, né? A família toda desesperada, eu saí do consultório e fui pro salão cortar o cabelo, meu cabelo estava desse comprimento e eu pedi para cortar assim, igual o Joãozinho na época, porque caía muito, e eu descobri o câncer através de quedas de cabelo. E aí começou essa batalha. Eu fui para a capital, que a cirurgia só era feita lá, passei pelo procedimento cirúrgico, foi retirado o tumor, 10 centímetros cúbicos da região ali onde ele estava, e graças a Deus eu não precisei fazer químio, não precisei fazer rádio, e essa cirurgia milimetricamente feita, eu falo hoje, né, que eu tenho conhecimento da palavra, que eu conheço Cristo, eu sei que foi Deus, né, até pela missão que eu tinha de dar prosseguimento naquilo que é propósito hoje na minha vida. Isso, tu tinha quantos anos nessa época? Foi 2005, quem é bom de matemática aí para calcular? Ele. 2005, nós estamos em... 2020, vai fazer agora em 2025, vai fazer 20 anos, né? Então eu tava com 25, né? 25 anos. 24 para 25 anos, né? 25 para 26, alguma coisa, sou péssima de matemática. Mas me conta, depois disso você passou outra dificuldade em 2011? Foi. Na verdade, seu esposo faleceu, como é que foi isso? Em 2011 eu vim para Rondônia, né, em 2005, passei por um divórcio na época do câncer, me divorciei, e aí em 2005, nesse período de 2005 para 2006, eu conheci o então esposo, que seria o pai dos meus filhos mais novos. Ele morava aqui em Rondônia, eu morava em São Paulo, conheci ele pela internet. E naquela época a internet não era como é hoje, né? O pessoal falava, você é louca, vai que esse daí é um traficante, mora ali na divisa de Rondônia com a Bolívia. Eu ouvia muita coisa na época, né? Eu ouvia muita coisa. Meu pai tinha muito medo, falava lá, vão traficar você, vão vender seus órgãos. Lá não tem nem cidade, todo mundo achava que aqui era só mato, que aqui o pessoal andava de arco e flecha, a onça ia comer todo mundo no meio da rua. E eu falava, gente, eu preciso viver, eu passei por um câncer, eu não vou deixar minha vida acabar sem eu viver aquilo que Deus tem para mim. E eu vim para Rondônia, né? Ele foi me buscar em São Paulo, vim para Rondônia, isso 2005 para 2006, nos casamos, tivemos 2 filhos, eu já tinha um Gabriel mais velho, tivemos 2 filhos, Sara e Isaac. No ano que ele faleceu, o Isaac nasceu. E o Isaac nasceu assim com uma deficiência, né? Ele nasceu, na verdade, praticamente morto. E ele ficou 9 dias na UTI. Uma coisa que eu não sabia, né? Mas que meu marido fez e contou para os discípulos dele,
é que ele orou enquanto meu filho estava na UTI e disse para Deus que se Deus tivesse propósito na vida do nosso filho, que Deus levasse ele, mas desse a vida para o nosso filho. E os meninos não me contaram isso na época, mas me contaram isso depois, um mês depois do falecimento do meu esposo. Então, meu filho nasceu em maio, né, dia 16 de maio de 2011, e meu esposo morreu dia 26 de novembro de 2011. Ele voltava de uma convenção da igreja do interior do estado, em Ariquemes, chamada Curva do Bambuzal. Não sei se você conhece, ele passou a PRF, indo daqui para Ariquemes, 8 quilômetros. Você conta 8 quilômetros certinho. Ali tem uma curvazinha e o carro que eles estavam perdeu o controle. Não se sabe, a perícia não conseguiu identificar o que pode ter sido. E eles colidiram com um outro veículo. O carro que ele estava explodiu e ele morreu carbonizado. Então, assim, a minha despedida do meu esposo naquele momento foi aqui, né, quando o caixão chegou lacrado e eu só vi a foto dele em cima do caixão. Para mim foi um momento, assim, muito traumático, porque eu esperava ele com a janta pronta. Né? A última vez que ele falou comigo foi meio-dia, e ele falou, amor, prepara a janta que eu tô morrendo de saudade de vocês e eu vou estar em casa para jantar, faz aquele feijão que eu gosto. E aí eu fiz a janta e fui esperar. Né? Na época eu não dirigia, eu era só dona de casa. Então naquele período eu só cuidava dos meus filhos, cuidava do meu marido e do ministério. Não fazia mais nada. Então, eu não tinha noção de distância, quanto tempo, quantas horas de Ariquemes para cá. Então, ele falou, tô chegando em Ariquemes e vou jantar em casa. E aí, não chegou, né? Chegou no domingo, dentro de um caixote de madeira, e essa foi a minha despedida do meu marido, né? Ali começava uma nova fase na minha vida. Deve ter sido muito difícil para você esse momento, né? Porque eu imagino que tanta situação que eu no mesmo ano, em 2011, em 21 de outubro de 2011, eu perdi meu pai no assalto e eu ainda fiquei quase um ano aí andando de muleta. E até imagino que esse período para ti deve ter sido muito difícil. Mas que nem eu falo para todo mundo, às vezes a dificuldade faz a gente se reinventar, né? Verdade. E eu tive que me virar nos 30, sair da zona de conforto e me virar. Eu acredito que também aconteceu com você. A mesma coisa. Como eu falei, eu era dona de casa. E aí, eu dormi mãe, esposa, pastora, dona de casa, e acordei tendo que explicar para os fornecedores, porque meu marido tinha uma empresa no ramo de construção civil, que ele tinha morrido, que ele tinha falecido, falar para os funcionários que ele tinha falecido e que eu ia tomar à frente de tudo, que eu não ia deixar ninguém desempregado, porque eu era mãe. Então, assim, eu não vivi o luto naquele período. Meus pais vieram de São Paulo para cá, porque aqui só sou eu e meus filhos, então eles vieram de São Paulo para cá. E naquele momento, assim, eu pensei, não vou embora. Meu pai falava, não, você vai largar tudo. Ele morreu, como que você vai administrar o que não é teu? Não, você vai voltar com as crianças para São Paulo. Eu falei, não posso deixar. São muitas famílias. E eu sei o que eu posso enfrentar aqui com meus filhos também. Então, não vou deixar ninguém desamparado. E toquei a empresa 2 anos ainda depois. Mas nada de administração era o meu forte, né? Eu tinha parado faculdade, eu não tinha estudado mais nada. E um dia eu cheguei na empresa que era uma das maiores, né? Que a gente prestava serviço. Na verdade, era o que pagava tudo, né? Todas as despesas de casa, salário dos funcionários e tudo. E o diretor da empresa me chamou para uma reunião e ele falou assim, deixa eu te perguntar, qual é a sua profissão? E naquela hora veio um grilinho, né, na cabeça, cri. Eu falei assim, bom, eu sou mãe, sou dona de casa e eu tive que assumir a empresa porque meu esposo faleceu e eu não ia deixar nenhum dos nossos clientes na mão, nenhum dos nossos fornecedores, nenhum dos nossos funcionários. Ele falou, então eu vou dizer um negócio para você. E aquilo, eu digo que me impulsionou, sabe? Me impulsionou a, de fato, sair da zona de conforto. Ele falou, volta para sua casa, porque o máximo que você vai conseguir é pilotar um fogão. E ali, lógico que eu saí com raiva, né? Eu saí dali chorando, eu fui bater lá no cemitério da saudade, me ajoelhei na lápide do meu marido, soquei a lápide com raiva e falei assim, por que você me deixou aqui nessa situação? Olha o que eu tive que ouvir, que humilhação, né? E assim, foi muito dolorido aquilo, mas foi um choque de realidade. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida.
É porque, apesar de ter passado tudo aquilo ali, né? E tentar se erguer, honrar os compromissos, o cara andar a falar isso deve ter doído um pouco. Sim, porque Não, assim, não tem- existe ainda o preconceito, né? A gente pensa que não. Mas É. existe esse preconceito em relação às mulheres, da capacidade que elas têm de desenvolver uma função, de estar à frente, de estar à frente de um comando. Ainda existe, né? A gente pensa que não, mas tem. E naquele momento eu senti muito isso, sabe? Bruno, depois do intervalo a gente vai continuar esse Bora. bate-papo, que tá muito interessante aqui. Vamos embora. Podcast Rabelo. Conectando ideias. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gisilai de Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. Estamos de volta com o Podcast Rabelo. Estou com a Bruna Ziviane. É isso mesmo? Certinho, tá vendo? Rapaz, essa mulher sofreu. Como é que o pessoal fala, hein? Não vou falar, É não. melhor. Põe aquela musiquinha assim aqueles cortes que O você pão, sabe. né? Pão, ela sofreu O pão que o Pão seco, pão seco. o pão que amassou, né? Mas a gente fala. Mas em nome de Jesus, tá repreendido, né? Superou tudo, né? Amém. Graças a Deus. Sim, depois de... Voltando num assunto aí Do fogão? do fogão, aí depois teve uma dificuldade também, outro relacionamento tóxico. Como é que é? Foi. Conta um pouquinho. Foi longa a história, né? Depois do fogão, veio a falência. Quebrou de tudo. Quebrei de tudo. Eu saí de casa igual Chaves. Eu morava de aluguel, entreguei a casa. Para os credores, eu abri a minha casa, era a gente levando geladeira nas costas, funcionário carregando fogão, máquina de lavar, o que dava para eles levarem, eles levaram. Mas a gente sempre encontra pessoas boas, né? Eu encontrei pessoas que eram fornecedores na época que disseram, Bruna, você não deve nada pra gente. Dívidas, assim, de mais de 50 mil. E eles falaram, olha, não deve nada, vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar da tua vida, você tentou, né? Você passou por coisas que acho que nenhum homem conseguiria passar, com 3 filhos, um recém-nascido, né? E vai viver. E aí eu saí de casa igual Chaves, com uma trouxinha de roupa, a dona Pata e os 3 patinhos atrás, e fui viver de favor na casa de uma amiga e irmã, que também passava por uma dificuldade. Chegamos a dividir um pacotinho de miojo para comer almoço e janta, 5 pessoas. E dali eu comecei. A pessoa chegava para mim e falava, Bruna, eu trabalho com bebedouro, você quer vender? Opa, vendo. Trabalho com perfume, quer vender? Vendo. Vamos fazer geladinho para vender? Bora. Então aí eu comecei eu falava, fome meus filhos não vão passar. Isso eu tenho plena convicção. Porque a palavra diz, né, que Deus, ele não desampara nem órfãos, nem viúvas. Então, aí começou minha saga de me reerguer, né, de ficar bem. Comecei fiz um curso de manicure, fui fazer unha pra fora, comecei a trazer sustento para os meus filhos para dentro de casa, comecei a melhorar. Comecei a me reerguer, com isso eu já ministrava, eu pregava, veio um programa na televisão, né, na Rede TV, uma pessoa assistiu uma das minhas pregações no YouTube e ela falou, eu preciso de uma apresentadora para o meu programa. Eu falei, gente, mas eu não sou apresentadora de televisão. Eu cheguei a cursar um período de jornalismo, mas desisti, na época que engravidei da menina, e aí eu falei, não, mas eu não... Era sonho de criança, de menina, mas nunca imaginei chegar até a TV. E até desisti do jornalismo. Comecei a cursar pedagogia. E fui para a TV. Fui para a TV em 2014. Aí em 2016, 2014 mesmo, perdão, eu saí candidata a deputada estadual aqui por Rondônia. Não consegui galgar êxito, porque Deus não me queria lá no meio da política. Embora tudo que a gente faça na vida é política. Mas eu comecei a trabalhar na área de educação, né? O meu hoje atual chefe, ele assistiu um trabalho meu da faculdade e foi gravado, e ele pediu para que as pessoas chamassem aquela aluna
que estava lá apresentando aquele trabalho, que ele falou, eu acho que ela tem perfil porque eu preciso. E já vão 10 anos, né, trabalhando ali com ele, dessa oportunidade que ele me deu. Então eu deixei de fazer unha, fui trabalhar na área de educação, e dali, em 2018, né, eu conheci uma pessoa, a mulher, pela carência, pelas pessoas dizerem assim que ela não é capaz de caminhar sozinha. Isso é muito ruim, né? Então eu ouvi muito isso. Eu ouvi isso quando falaram do fogão, que eu não tinha capacidade, que era só fogão que eu ia ter que passar a vida dirigindo atrás do fogão. Depois você ouve que as pessoas acham que você não tem capacidade para ser alguém se não tiver um homem do teu lado. E aquilo foi a cobrança até da própria sociedade, né? Quer dizer, uma mulher sozinha, ela não tem tanto valor como se ela tivesse um homem do lado. E eu fui me envolver com essa pessoa, acreditando que era o príncipe encantado. No início tudo é flores, mas foi um relacionamento que durou ali de 4 para 5 anos, onde eu entrei num relacionamento com uma pessoa extremamente narcisista, tóxica, abusiva, me traía horrores, falava que eu era louca, que eu que inventava, né? Tudo isso que a gente ouve. E eu tentei o suicídio por 2 vezes, ao ponto de falar, eu não quero passar essa vergonha, não quero que meus filhos, né, tenham isso da mãe deles, não quero deixar esse histórico para os meus filhos, da mãe se envolver com uma pessoa desse jeito. E eu fui perdendo tudo de novo, né? Foi bem no período da pandemia ali, onde estava todo mundo dentro de casa, né? Eu entrei no período de depressão mais profunda da minha vida. Emagreci muito, fiquei pesando 47 quilos. E para mim foi assim um momento de dor tão maior do que quando eu passei aquela situação da viuvez com meu esposo. Porque o meu esposo, eu entendi que Deus tinha recolhido ele, né? Tirado ele, levado. Então, foi muito leve até no momento de luto e de dor. Mas passar pelo relacionamento tóxico foi destruir a minha autoestima, a minha capacidade. Eu perdi completamente a minha identidade. E aí, quando eu perdi a minha identidade, eu falei, agora para mim também acabou. E aí foi quando eu tentei o suicídio, pela 2ª vez. Né? Então, o relacionamento tóxico foi assim, foi o maior gatilho para que eu tentasse acabar com tudo, desistir de tudo e achar que, de fato, eu não ia conseguir mais sair daquela situação. A Bruna morreu, né? A pessoa, hoje eu falo que não, né? Porque nós damos muita oportunidade para que as pessoas invadam a nossa privacidade, roubem de nós aquilo que somos. E aí, depois disso, eu fui novamente me reerguendo, né? Passei por esse processo desse relacionamento, sofri violência doméstica. Hoje é uma bandeira que eu levanto, que eu defendo. Como é que tu separou? Como é que foi? Tu pediu a separação? Eu tomei a decisão de entrar, depois da violência, eu tomei a decisão de entrar com medidas protetivas. Naquele processo onde a pessoa narcisista, ela fala, né, que ela vai mudar, eu retirei medida, voltei com medida. Então hoje, quando as pessoas julgam mulheres que retiram medidas protetivas, eu sou a primeira a defender. Porque a mulher, dependendo da pressão que ela está sofrendo dentro daquele relacionamento, ela não vê saída, ela acredita naquela pessoa. Ela vai lá e retira a medida. E é quando essa pessoa vem e mata, né? Quando essa pessoa vem e tira a vida dessa mulher. Então eu tomei essa decisão e falaram para mim, vai ser doloroso, você vai até o fim? Eu falei, vou até o fim. E aí eu tomei todas as medidas cabíveis, fui até o fim. O processo ainda corre em segredo de justiça, a nossa justiça é muito demorada, por isso que muitas mulheres morrem e ainda não têm os seus processos julgados até hoje. No decorrer dessa minha caminhada, eu conheci histórias de mulheres que morreram e os processos ainda não foram julgados. Mas eu tô aqui, né? Eu sobrevivi, graças a Deus, e hoje eu fortaleço mulheres a terem essa mesma coragem e força, a entender que elas têm essa capacidade de conseguir até superar isso, até passar por essa situação também. Eu imaginando aqui que nós somos, né, o Alexandre e Gil, mas assim, uma mulher que sofre abuso, ela vai ter medo de largar porque tem medo de morrer.
Então ela tem duas saídas, ou morre na mão dele, ou morre do lado de fora. Então, eu também, se eu fosse mulher, eu decidiria sair do relacionamento, nem que corra risco. Sim. Porque a justiça não vai... Porque se viver sob ameaça, eu acho que isso é ridículo. Você não vive, né? Você recomendaria isso para as mulheres? Se Nunca. tá sofrendo algo, cara, sai disso porque tem jeito. Tem que sair, né? Na verdade, muitas não conseguem hoje, pela dependência não só emocional, E o medo. mas né? pela dependência financeira também, Rabelo. A dependência financeira faz com que muitas mulheres se prendam a relacionamentos dessa forma. Tu não aconselha isso? Nunca ficar ao primeiro sinal que esse homem tratou essa mulher de uma forma que ela... E olha, eu falo como pastora também. Tem pessoas que vêm pedir conselho e falam assim, o meu marido me bateu. O que eu faço, pastora? Porque o meu pastor falou que eu tenho que orar por ele. Eu falei, sabe o que você faz? Ele te bateu? Ele te machucou? Bom, então você faz assim. A Bíblia te dá esse respaldo. Acabou o respeito, acabou o amor. A partir do momento que esse homem agride quem ele tem que proteger e defender, o respeito acabou. Você pega esse teu marido, leva para esse teu pastor que ele mandou você orar por ele, deixa ele lá apanhando enquanto você está orando, para que você se liberte dele, né? E aí, enquanto isso, o pastor leva as porradas lá, apanha lá, e você tá aqui livre, né? Ó, a cadeira que o Alexandre deixou aqui, ó. Olha aí, já dá a cadeirada, Se né? souber que algum marido tá batendo em mulher aí, ó, ela recomenda... Recomenda a O Alexandre cadeirada. mete a cadeirada, né, Alexandre? Não é eu não, né? Porque eu não quero Então, confusão aqui não, não tem mas... como que você vai aconselhar uma mulher que você sabe que ela falou pra você que ela tá sofrendo violência a ficar em casa orando debaixo do teto de um agressor? Não tem como. Põe ele no chilindró, ora por ele, pela vida dele, para que ele se converta de verdade, que ele mude de vida, mas essa mulher, ela precisa, e hoje tem meios para ela sair dessa situação, né? Tem locais que abrigam essa mulher, tem meios dela sair buscar ajuda, ela tem que buscar ajuda, né? Tem suporte psicológico, a própria DEAN encaminha a mulher vítima de violência doméstica para esses órgãos. Não é fácil, a gente passa por muita humilhação sendo vítima, mas tem que ir, tem que ter essa coragem, mulher, de sair, né, de dizer, primeiro lugar, ela precisa se amar. Aí foi o começo de uma grande transformação, você começou a virar mentor, estudar mais, o que foi que tu fez daqui pra frente? A partir desse momento, que não foi fácil, né, Rabelo, eu tive que vencer a depressão, a síndrome do pânico, crise de ansiedade, eu tinha aquele, como todos temos, né, aquele bloqueio de falar, só vai no psiquiatra quem é doido, né? Então, para mim, o psiquiatra foi, assim, a melhor coisa da minha vida, né? Então, hoje eu oriento as pessoas a irem ao psiquiatra, a irem aos profissionais, até porque Deus, eu digo que é sempre, você vai buscar se aliançar, Deus e a medicina, né? Primeiro Deus, mas Deus deixou os médicos aí para que você pudesse fazer os seus tratamentos, seus acompanhamentos, então fazer uma terapia. Eu passei por todo esse processo e passando por todo esse processo, quando eu consegui me curar, foi o momento que eu falei, olha, quantas mulheres não têm as oportunidades de serem curadas, não têm a oportunidade que Deus me deu, de estar ali comigo, do meu lado, me fortalecendo, me direcionando, me mostrando o que eu precisava fazer e que eu preciso não reter isso para mim. Eu não posso ser vítima a vida toda, né? Então eu tenho que entender que aquela capacidade que Deus me deu, aquele fortalecimento que Deus me deu, eu preciso usar para que isso seja uma ponte, seja um meio de chegar a mulheres que também precisam sair dessa situação de vulnerabilidade. E o que mantém você firme hoje para transformar a vida das pessoas, estar com essa motivação para melhorar a vida das pessoas que sofrem ou que querem mudança na vida? Acima de tudo a fé, né? Acima de tudo é a fé. Eu busquei, com tudo isso que eu vivi, me reencontrar. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para que uma pessoa ela saia de momentos de crise, né? Você precisa se conhecer, você precisa se permitir conhecer, para que ninguém venha novamente roubar você de você mesmo, para que ninguém venha fazer com você aquilo que você não quer, mas que você não consegue falar não, você permite, você é permissivo. Então a gente precisa saber colocar limites,
saber colocar limites, porque isso tudo foi um processo. Então, o autoconhecimento, depois eu precisei resgatar o amor próprio, porque quando você não tem amor próprio, você aceita qualquer coisa. Então, primeiro você tem que se amar, né? Então, o amor próprio é fundamental. E isso é bíblico, né? O primeiro mandamento de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E você só vai amar o próximo quando você se amar. Isso tudo já fez tu escrever 5 livros? 5 livros, né? Então, o primeiro livro que eu escrevi foi o Decidi Confiar, onde eu conto toda a minha trajetória, desse processo onde eu conheci meu esposo, da perda dele, e o Decidi Confiar, ele tem base lá no Salmo 20, capítulo 20, versículo 7, mais especificamente, né? Que diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, né? Outros confiam na própria força, na força do pulso. Mas aqueles, né, que confiam no Senhor, eles vencerão. Então, a minha força, ela vem de Deus. Então, a minha confiança está em Deus. E o que fez eu vencer até aqui foi essa confiança em Deus. Mesmo tendo passado momentos difíceis, como foi a depressão, que a depressão te cega, é uma dor profunda, Deus estava ali comigo. Deus não deixava... eu cheguei na tentativa de suicídio, meu coração chegou a quase parar. Mas Deus não permitiu que ele parasse, né? Deus, assim, no último suspiro, Deus resgatou ali a minha vida. Então, com tudo isso, eu entendi que era o momento de eu colocar isso e levar isso adiante, né? Então, todo esse processo me fortaleceu, a fé, buscar o autoconhecimento, o amor próprio, entender como é o nosso emocional, como que ele funciona, o nosso sistema emocional, conhecer um pouquinho mais das pessoas. Então, eu fui estudar, né? Então, eu comecei a estudar um pouquinho de psicanálise, eu já tinha um curso de PNL, que é Programação Neurolinguística. E Isso aí, é muito tudo importante, isso eu fui né? muito, muito fundamental hoje nos nossos dias atuais. Depois do intervalo, a gente vai contar mais um pouco dessa história. Vambora. Impressionante, essa história dessa mulher. É uma guerreira, né, não, Alexandre? Você já sofreu tanto, né? Mas nem tanto assim, né? Tá bom. O Gil também já passou por pequenos bocados, né? Todos nós, né? Ninguém... Mas Deus só... Diz que Deus só dá o carro que a gente aguenta, né? Sim, frio conforme o E cobertor, a gente aprende né? mais com a dificuldade do que com a zona de conforto, é verdade? Ela que nos fortalece, nos impulsiona, né? Depois do intervalo tem muito mais, aguarde. Podcast Rabelo. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gislaide Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Apresentação: José Rabelo. Estamos de volta com Podcast Rabelo. Gente, se inscreve no canal aí. Vamos ajudar aí o podcast do Rabelo aí, que ainda vai trazer muita gente importante, muita história local, né? Regional e internacional, né? Daqui uns dias vai vir até internacional, será? Vou chegar lá. Olha aí, olha aí. Que ela vai virar mentora internacional e a gente chama ela de novo. Uma história dessa aí vai chegar ao mundo inteiro. A mulher já tem mais de 100 mil seguidores, né? Recebe, né? Mas você recebo. Profecias boas, bênçãos, né? As redes sociais já aí, cabe aí já. Quer deixar as tuas redes sociais? Já tem mais de 100 mil seguidores, né? Já passa aí logo, antes da gente continuar. Hoje eu tô só ativa mesmo no Instagram, né? Eu saí da rádio, TV e fui me aventurar só nas redes sociais, ali no Instagram, e onde a gente consegue falar mais abertamente ao público, né? Então, hoje eu trabalho com o Instagram, é bruna.ziviane, facinho de achar, né? @bruna.ziviane, e lá a gente coloca de tudo um pouco, né? Futuramente, daqui a pouquinho, a gente vai ter um canal específico só para falar de mentoria, trazendo conteúdo só para as mulheres mesmo, separado ali do meu perfil pessoal.
Mas tudo ainda tá misturadinho ali dentro do meu perfil pessoal, que é o Bruna.Ziviani. Tem mais de 100 mil seguidores já, né? Mais de 100 mil seguidores. Mais de 100 mil seguidores ali no perfil. Qual o segredo para engajar esse público todo de forma autêntica? Todo mundo ali já compartilha, já curte a tua história. Qual o segredo disso aí, você acha? Eu acho que é você ser você mesmo, né? É você ser transparente. E ali eu falo justamente das dificuldades que eu passei. Então, eu não sou aquela mulher maravilha, né? Reconhecer que você tem suas dificuldades, que você tem suas falhas, porque hoje o mundo virtual, ele bagunça muito a cabeça das pessoas, né? As pessoas, elas querem ser o que elas não são, elas idealizam algo que é impossível de se alcançar. Então, ali no meu perfil, eu sou eu mesma, né? Então, eu acho que é isso, ser verdadeira, ser autêntica é passar o que você é. Então, quem me acompanha ali não conhece só minhas conquistas, mas também ouve falar das minhas dores. Lógico que eu não estou levando dor toda hora, que nem é necessário levar isso para o público. Mas a gente precisa, quando traz um tema de relevância, como é o caso de violência doméstica, né, de relacionamento tóxico, de depressão, a gente precisa trazer o que é de fato verdadeiro. Né, Bruna? Porque a pessoa diz, mas você só quer pregar essas coisas, falar. A gente tem que falar o que viveu. Não adianta você falar o que não viveu. Exatamente. Porque alguém que tá vendo lá, diz assim, olha, eu tô passando por isso. Porque alguém vai passar por algum problema que você passou. Muitas pessoas. E outros vão passar problemas que eu tô passando, que eu passei e que ainda vou passar. E outros desafios eu vou vencer. Exato. Você também vai vencer ainda desafio ou não? Sim, com ou tu certeza. acha que só tem moleza aqui pra frente? Nada, muitos. Nossa vida é cheia de desafios, né? A gente encontra obstáculos a todo tempo. Então, a gente sai de um, entra em outro e isso vai nos fortalecendo, nos moldando. E eu digo que sempre nos melhorando. Sempre. Qual é a tua missão para este ano ainda? Esse ano ainda, a grande missão é trazer a mentoria, né? A mentoria Liberte-se 21 dias para transformar a sua vida. E eu acho que o propósito dessa mentoria é fazer com que mulheres encontrem-se, né? Se reencontrem, mulheres descubram a capacidade gigantesca que elas têm de recomeçar, de fazer muito mais, e com isso elas terem a oportunidade de transformar a vida delas, né? Assim como hoje eu tenho transformado a minha vida, a minha missão e o meu propósito é fazer com que essas mulheres tenham a vida delas transformadas também. A Bruna hoje é uma pessoa feliz, animada, alegre. Graças a Deus. Então isso que você está fazendo essa mentoria é para mostrar para as mulheres que não precisa sofrer o que você sofreu, né? Sim, ou assim, mesmo que elas estejam sofrendo, né? Mesmo que elas já tenham passado por isso, algumas pensando até em desistir, mulheres com potenciais gigantescos, mulheres com uma capacidade, habilidade, competência incrível, que às vezes paralisam os sonhos, paralisam aí a vida mesmo, deixa estagnada a vida delas, esquecem, elas têm tanto para conquistar. Na tua história, eu sei se você conhece esse livro. Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, ainda não li não. Isso. Esse livro aqui conta uma história parecida com a tua. Olha que legal. Entendeu? Por isso que eu digo, às vezes a gente vê uma história, tem uma pessoa aqui que tava para morrer com a úlcera, chegou a pesar 43 quilos. Olha. E tu falou uma história parecida. E Tá essa vendo? pessoa parou de se preocupar e começou a viver e se transformou. E apareceu a mesma coisa com você. Exatamente, é o foco, né, Rabelo? Eu digo assim, quando você tira o seu olho, e eu digo sempre isso, quando você passa a entender que Deus é muito maior do que os problemas que você está enfrentando e você começa a entregar essa carga para Ele, você consegue ter mais facilidade de conseguir vencer esses obstáculos. Então, é o que eu tenho buscado diariamente na minha vida, entender isso, né? Eu não vou deixar de passar por nada. Eu sei que eu tenho que passar por todas as situações que vierem na minha vida. Mas eu coloco sempre Deus à frente, não tem como. Deus em primeiro lugar, colocou Deus em primeiro lugar. Esse é o grande segredo. É o segredo, não tem outro. Você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai buscar, você vai se capacitar, você vai estudar, você vai aprimorar os seus conhecimentos e as oportunidades elas vão vindo. E você precisa estar atento
a essas oportunidades, porque em cada uma dessas oportunidades é que pode dar uma virada de chave na sua vida. É ali que pode dar um start para que você consiga sair da situação que você está. Você fez 5 livros. Eu falo assim do livro, mas o grande livro da vida é a Bíblia, né? É a Bíblia. Porque em Provérbios fala assim, gente, às vezes a situação que você criou, você não consegue sair. Em Provérbios 24, eu não lembro o versículo, fala que a gente precisa de mentor. Sim. E muita gente acha que mentor é coach, só quer comer o dinheiro da gente. Não, a gente realmente, quem mexe com isso, quer ajudar as pessoas. Sim. Vai ter aquelas pessoas que estão fazendo por dinheiro, mas dá para saber pelas ações, não é verdade? Exatamente, com certeza. Tem, né? Qualquer área tem. Ah, sim, todas, é verdade. Todas as áreas podem ter, então as pessoas hoje condenam assim, quer ganhar dinheiro fácil. A pessoa pensa que é fácil estudar, fazer curso de oratório, PNL, não é fácil. um monte de ler livros, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu digo que, lógico que você vai ter como base a tua história pessoal, né? Isso. E você vai buscar também, né, outros teóricos, outras pessoas que passaram por situações parecidas, como eles venceram, e você começa a identificar que é muito próximo daquilo que você viveu, e o que aconteceu com ele deu certo, por que não pode dar comigo? Né? Então, óbvio que você vai fazer com que toda essa situação se encaixe na tua vida também, nas suas condições, de acordo com que você possa evoluir, avançar, mas todos nós temos capacidade de vencer, todos nós, né? Deus nos fez para sermos vencedores. A Bíblia em nenhum momento diz que Deus nos criou para sermos perdedores, não. Né? Ele fala que ele nos fez para ser vencedores, né? Para pisar a cabeça da serpente. Então ele nos dotou de capacidade para que a gente tome posse disso, a gente precisa entender isso, a gente lê a Bíblia, entendendo aquilo que Deus quer que nós sejamos, a gente vai conseguir vencer. Eu falo para vocês aí, não importa a situação que você está vivendo, que você já falou, eu não acredito em religião, não acredito no mentor, eu não quero que você acredite na Bruna, em mim, ou em qualquer outro aí que é coach na mídia social. Você tem que achar uma pessoa que você disse, essa pessoa está passando, que possa me ajudar, porque na Bíblia, que eu falei em Provérbios, diz assim, a gente tem que ter mentores para ajudar, entendeu? Se você não tiver conselheiros, você não vai para o próximo nível. Porque às vezes a situação que você não consegue sair. É verdade. E às vezes com a dica sua, por exemplo, eu quero fazer PNL, eu quero fazer um curso, quero fazer um oratório, você ensina algo para a pessoa sair daquela situação. Porque às vezes a pessoa é muito tímida, né? É verdade, é verdade. E você vai dizer, como é que eu saí? Se essa mulher conseguiu, que ela sofreu, só. E conseguiu sair, por que eu não posso? Então vocês não precisam sofrer o que o Rabelo sofreu, o que a Bruna sofreu. Bruna, vamos fazer um bate-bola aqui? Bora. Para nós terminar o nosso podcast, que já estourou o tempo. Estourou o tempo, Passa mas muito rápido, né? Mas você tem crédito na casa aí, o pessoal quiser saber como é que transforma a vida, vambora. Assiste podcast, hein? Olha aí, fica ligadinho aí. Que a Bruna tá só começando, daqui a pouco ela tá com 500 mil de seguidores. Me fala um pouquinho sobre vida. O que é vida para você, em poucas palavras? A vida para mim é o maior dom de Deus. A vida é a capacidade que Deus nos deu de nós conquistarmos, é tudo. A vida para mim é agora. É hoje. Que se a gente quiser fazer alguma coisa por alguém, é agora. Se a gente dizer, quando eu estiver bem, eu vou fazer. Tem que viver o agora. Tem que ser agora. É agora. Eu quero ser feliz lá daqui quando eu tiver tanto. Não vai. Tem que ser feliz agora. Você planeja, mas você tem que realizar, né? A gente sabe que não é fácil, tem uns probleminhas, mas assim, cara, você quer dar um... Depois que morrer, não tem jeito, né? Acabou, né? Família. Um sopro. A família é minha base. Família é minha base, é o que me dá força para continuar todos os dias. Sem família não tem motivo pra gente se animar, né? Até na gente crescer, né? Não tem. Eu acho que eu não teria saído nem da depressão se não fosse pensar que eu tenho meus filhos, né? Eles só têm a mim. Política é necessária, mas a gente precisa levar com seriedade. Hoje a gente vê que as pessoas não levam política com seriedade, mas ela é necessária e ela que conduz os nossos caminhos também. Falou tudo. Trabalho. Nós sempre ouvimos dizer que trabalho edifica o homem. De fato é uma verdade essa. Né? Você sem ter trabalho, sem ter o que fazer,
quem somos, nada somos, né? Então, o trabalho é algo gratificante. Eu falo sempre, o trabalho ele é bom, mas desde que eu recomendo para todos, se você trabalha em um lugar que você não gosta, cara, vai fazer qualquer outra coisa, outro trabalho, procura outra coisa que você gosta. Se você trabalha naquilo que você gosta, você não precisa trabalhar nenhum dia. Então, muitas vezes a pessoa é um repositor, muitas vezes uma pessoa é um motorista, muitas pessoas são, como é que é? Trabalha numa indústria, não gosta. Eu, por exemplo, eu não gostava de trabalhar numa loja de ferro, porque eu nunca gostei de mexer com ferro. Então, eu preferia até vender din-din na rua do que trabalhar naquele lugar. Então, Isso é a sua escolha, né? É escolha. Então, você tem que procurar um trabalho que você gosta. Que você esteja feliz realizando aquilo. Muitos hoje estão trabalhando porque precisa sustentar a casa, né? E eu acho não que vai sair daquilo ali. por né? um Você tempo, vai até ali. você se estruturar, você pode até ficar naquele trabalho, mas tem que procurar algo que você se sinta bem. Eu acho Sim. que o trabalho tem que ser o principal, o que você gosta. Exatamente. Paixão. Paixão, eu volto aí pra vida. Paixão pela vida. Eu que já me deparei com a morte várias vezes, eu sinto paixão por viver. Eu sinto paixão por Deus, eu sinto paixão pelas coisas de Deus, pelas pessoas, sabe? O amor de Deus na minha vida pelas pessoas hoje. Essa é a minha paixão, que me faz estar vivo. Eu tenho uma paixão por comunicação. Sonho. Sonho. Falar de sonho mas eu acho que hoje o sonho maior, o sonho real que eu estou vivendo agora, é poder estar tirando a mentoria do papel, né? Poder estar fazendo a mentoria se realizar. E o sonho é ver muitas mulheres libertas e conquistando. Saúde. Saúde é vida. Um arrependimento. Um arrependimento que eu posso trazer como arrependimento, porque eu acho que a gente deve se arrepender das coisas que não fez. Muito bom. Então, religião. Religião é muito forte, né? Eu digo que eu não tenho religião, eu tenho Jesus. Porque a religião hoje ela tá matando ao redor do mundo. Então, hoje eu tenho Jesus. Eu não falo de religião. Religião eu deixo lá para as escolas. Eu falo de Jesus. Então, a religião ela é importante, mas ela tem perdido os limites também. Eu até falo assim, que a minha religião é a Bíblia e Jesus. Eu não tenho assim Jesus. Minha religião é Jesus. Casamento. Casamento. O que você tem a dizer sobre essa palavra? Casamento, eu digo que apesar de todas as experiências, né, que eu tive em relação a relacionamento, casamento é algo maravilhoso, né? Eu vivi um casamento incrível com meu falecido esposo. Foi o homem mais maravilhoso que eu tive na minha vida. Então, quando está nos propósitos de Deus, casamento é propósito de Deus. Né? Casamento é tudo, né? As pessoas de repente falam, a Bruna nunca mais vai casar ou ela nunca mais vai orientar a ninguém a casar. Muito pelo contrário. Eu tenho palestras para casais e eu digo, casem, porque casamento é maravilhoso. Lógico que você vai ter vontade de dar uma cadeirada de vez em quando. Mas pretende casar de novo, né? Pretendo. Palavra amor. Deus. Eu sempre falo aqui, quando termino o programa, que a palavra amor significa assim, o que Deus fez por nós, dar o seu único filho. Se a gente lembrar do amor, o que Deus fez por nós, não teria outra palavra para explicar assim, o amor que Deus tem por nós, de dar o seu único filho por nós. Exatamente. Então, esse podcast aqui tá terminando. Eu queria que você deixasse uma palavra para todas as pessoas do Brasil e do mundo que devem assistir esse podcast. Se não for muitos, né? Se for menos 1.000 pessoas, já ajuda. Com certeza, milhões, olha aí, né? Uma palavra, uma frase você diria para as pessoas do mundo inteiro. Se você pudesse deixar hoje, você diria que frase? E deixar as tuas mídias sociais, já deixou lá, né? Já deixei. Mas se quiser falar mais alguma coisa que a gente não abordou aqui, as suas considerações finais. Eu acho que deixar para as pessoas hoje é dizer que hoje a gente vive no mundo, né? No mundo todo. A gente vive a questão da inteligência emocional, da gestão das emoções, é o maior, digamos, o maior problema
né, de saúde deveria ser levado como saúde pública mesmo, porque as pessoas estão adoecendo emocionalmente, né? Então, pela ausência do se conhecer, pela velocidade do mundo, das coisas, da tecnologia, né, pela necessidade de crescer, de conquistar, as pessoas estão esquecendo que elas são, acima de tudo, seres humanos. Então, eu diria que é importante, você que hoje, né, está passando aí por um momento difícil, um momento de crise, um momento de dificuldade, seja ela emocional, sentimental, financeira, né, dentro da sua empresa, no seu casamento, com você mesmo, com problemas que você não consegue identificar, Deus. Eu não conseguiria ter saído de tudo que eu vivi se não fosse Ele. Então, busque Deus, não é uma religião como nós falamos, mas busque Deus na sua vida, aonde você estiver agora, né, que Ele possa entrar aí pelas ondas da tecnologia, no teu lar, na tua casa, no teu coração, porque acima de todas as coisas, Deus em primeiro lugar na nossa vida, e com certeza tudo mais será acrescentado. Então o sucesso, ele está aí. Primeiro Deus, e depois Ele vai acrescentar muito mais na sua vida. O sucesso vem em decorrência disso e de tudo mais que você vai abrir o teu coração para conquistar. Pois é, pessoal, estamos encerrando mais um podcast. Muito obrigado, Bruna. Obrigada, Rabelo, eu que agradeço. E torço aí por você, no teu sucesso, nas tuas mentorias. Amém. E o pessoal Pra quiser nós, né? comprar o livro dela, ó, entre lá no Instagram dela, que ela... Isso, breve vai ter site, vai ter tudo Vai ter bonitinho, tudo, né? Vai ter tudo, para as pessoas encontrarem mais rápido, fazerem a mentoria, né? Mas, por enquanto, só Instagram. O livro do Rabelo vai sair, não sei que ano, Olha mas aí. tá bem pertinho Eu também. quero estar lá, hein? Valeu, pessoal, vamos pro próximo. Saiba tudo sobre o podcast Rabelo. Se inscreva em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais. Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo para abençoar vidas.